Olá, bom dia. Primeiro eu vou pedir desculpas a vocês que eu estou um pouco fanhosa, a voz tá esquisita por conta de esse momento de mudança climática, né? Hora tá calor, outra hora tá frio, outra hora chove, outra hora tá abafado, e eu não estou muito bem. De vez em quando vai sair um espirro aqui, não estranho. Bom, para quem foi na aula passada, na aula de sábado, né? Eu fiz um trabalho prático. Como? Como a gente está dando informática básica, e nessa aula a gente está trabalhando o editor de texto e o PowerPoint, o aluno que foi, eu dei uma aula prática. Eu expliquei o conteúdo, ele praticando, né? Então foi até mais fácil para ele. Bom, vamos começar falando do trabalho, né? No que consiste o trabalho desse módulo de informática básica? Consiste em você, como a gente fala de aplicativo, programa, e eu dei isso na aula passada, aula 1, e eu percebi, eu não sei, né, quantos alunos tem nessa turma, já falei que eu não sei, não tive acesso ainda à chamada, estive na secretaria para pegar a chamada, mas não estava, no momento não estava disponível, e no sábado agora eu pretendo estar com essas chamadas em mãos e verificar o nome dos alunos. Bom, são, são alguns probleminhas que a gente, né, são situações que a gente vivencia. É porque, como é modular, é tudo muito corrido, é tudo assim, entra uma turma, sai outra turma. É por isso que a gente necessita que tudo haja uma organização, um planejamento. Sou professora da formação e costumo falar do planejamento, antes mesmo de dar o modo. Toda pessoa precisa se planejar, tudo na vida é planejado. Quando a gente não se planeja, atropela. Eu falo porque eu também deixo algumas coisas pendentes, né? Tanto que eu estou fazendo essa aula de hoje de vocês, porque eu acumulo muitas funções, eu trabalho, né? Eu tenho uma matrícula na prefeitura, embora eu esteja de licença médica, eu trabalho no curso e dou assessoria acadêmica. Eu tenho uma empresa de assessoria acadêmica, porque a gente precisa sobreviver. E na educação ninguém consegue sobreviver com qualidade, né? Os salários nunca são compatíveis ao que nós estudamos. Bom, então, e até um padrão de vida que a gente precisa ter. Então, eu estou fazendo, né, fui dando sequência à outra turma, às atividades da outra turma, explicando sobre vídeo, explicando sobre o vídeo, sobre o trabalho, que é uma turma maior, né? Também como vocês são alunos que não têm essa vivência dentro de escola. Bom, Cláudia, por que eu tenho que fazer vídeo? Porque foi solicitado pela coordenação que fosse feito um vídeo, uma vez que só temos 3 encontros. E aí não vai, a secretaria fecha. O curso, obviamente, só vai ter trabalho interno, porque é assim que funciona em toda instituição educacional. A semana do Natal é para trabalho interno. Então, é igual a semana do Ano Novo. Então, é preciso organizar a casa. Então, vocês não vão estar presentes, quem faz no presencial, e vocês não vão ter acesso a nós, a não ser nesse sistema síncrono, que é vocês lá na casa de vocês, onde vocês estiverem, e eu cá. Então é isso. Então, eu deixando tudo bem claro para vocês, eu percebo que alguns alunos não me procuram no Instagram, no WhatsApp, não vêm até mim, vão à coordenação, mas quem dá aula para vocês somos nós, professores. Então, vocês precisam procurar o professor.
porque quem ministra a aula é o professor, quem prepara o material é o professor. Eu acho que eu fui clara nisso. Então, gente, antes de ir na coordenação, fazer uma reclamação do professor, procura a professora que está ministrando o curso, a disciplina. Professor, o que é para ser feito? Ou então vai lá na plataforma de vocês aí, no Google Sala de Aula, que é de graça, ninguém está pagando por isso, e faz a pergunta, por favor. Thank you very much. Então, vamos lá para as explicações da nossa aula. Bom, foi explicado, eu vou ser bastante sucinta, porque eu não sou expert em tecnologia. Eu sei o básico do básico. Por quê? Nós temos a informática básica, faz parte do meu currículo, da minha grade curricular, como do curso de pedagogia informática básica, e eu tive informática básica. O que eu sei é aquilo que a gente utiliza nas ferramentas do Office, né? O editor de texto, planilha, o Excel, que é o Excel, né? A planilha do Excel. Nós utilizamos o PowerPoint, nós sabemos fazer acesso à internet, digitar e-mails, fora a parte técnica, né, de redação técnica, preenchimento de documentos com né, o computador. Isso nós temos que aprender. Você vai ser secretário, você vai trabalhar numa escola, ou já trabalha, né, mas não é secretário, que você precisa mexer em documentos, editar documentos, salvar, enviar, encaminhar por e-mail. Então, é necessário que todo mundo perca o medo da máquina. Perdendo o medo da máquina, você consegue fazer. Não se limitando, né, mesmo que você tenha como secretário seus auxiliares, aprenda a mexer na máquina. Não dói, tá bom? Às vezes dá dor de cabeça. Vamos lá, vamos começar falando do editor de texto. O editor de texto é utilizado para editar texto, ou seja, para digitar texto. Ou o tal do cole e copia, que é o que muito aluno faz. Muita gente faz cole e copia, cole e copia. E a gente vive essa geração de pessoas que não gostam de ler, de pessoas que não gostam de escrever, de pessoas que sequer querem ter o trabalho de verificar o que está copiando e colando lá no editor de texto. E muitas vezes acaba copiando um texto que vem codificado, né? Ou baixando um material da internet que vem com vírus. E aí a gente precisa ficar atento a isso. Nas escolas, conforme eu expliquei na aula de sábado, o pessoal tem a mania de espetar o pendrive, né? Lá um dispositivo de armazenamento, espeta lá no computador da escola e enche o computador da escola de vírus. Isso é de praxe. Desde que a tecnologia chegou às escolas que se faz isso. O pessoal não usa um antivírus, né? E acaba passando o vírus, recebendo esse vírus, vai para casa, usa. Por isso que hoje a gente prefere o uso da internet. Salvar tudo na nuvem, você tem lá o Google Drive, onde você salva os seus documentos, compartilha com a escola. Né, a gente precisa estar antenado nisso aí. Que aí você pode até fazer o seu trabalho de casa, por exemplo. Quando a gente faz eu esse ano trabalhando na escola, como coordenadora, a Secretaria de Educação compartilhava as planilhas, né, das notas dos alunos, os relatórios, então nós tínhamos acesso. Aí eu me lembro que a diretora adjunta dizia, tá no Drive, porque é o Drive, é o Drive, é o Drive. O que ela tá falando, gente? O que é o Drive? O Drive, o Drive. Porque eu entendo de Drive um dispositivo de armazenamento
Mas para mim era uma coisa física. Drive para mim era o hardware. Drive, me deixa que ela não estava, coitada. Eu até entendo as pessoas, né? A limitação de algumas pessoas. Era o Google Drive. O Google Drive é uma das ferramentas do Google lá na plataforma, inclusive o Sala de Aula, o Google Sala de Aula, o Classroom ele te dá uma série de ferramentas, de páginas que você acessa, que você pode digitar provas, que você pode usar planilha, que você pode fazer tutorial. Você tem o YouTube, que é do Google, é tudo do Microsoft, né? É um conjunto de dispositivos, de ferramentas que você utiliza gratuitamente. E aí depois é que eu me liguei, gente, ela está falando do Google Drive. Ele fica, é a nuvem, o que a gente chama de nuvem, tá lá, tá salvo. Assim como tem o Google Fotos, né? O Google Maps. Então, são ferramentas do Google. E aí, depois é que eu fui me ligar. Aí a gente precisa ter uma atenção ao uso da linguagem para não confundir a cabeça dos seres humaninhos, tá bom? Bom, explicações sobre as páginas do Google, à parte, vamos falar do editor de texto. O editor de texto, gente, cada sistema operacional tem o seu editor de texto, né? A gente viu semana passada os sistemas operacionais Linux, o sistema do Mac, da Apple, da Microsoft. E aí conhecemos o que é hardware, o que é software, vimos o software é a mente, é o cérebro, e que o hardware é o corpo, é a parte física, são os elementos físicos, aquilo que você toca, onde você digita. E vimos o que é software, que são os programas, os aplicativos, né? No caso dos smartphones, dos tablets, nós utilizamos, dos notebooks, nós utilizamos notebooks, não, notebook é pessoal, mas a gente também baixa aplicativo. São aplicativos que você utiliza, até porque o notebook é portátil, netbook, notebook, ultrabook é portátil. E você baixa aplicativos ali. No computador de mesa, você vai baixar programas, né? A gente chama de programas. Enfim, o editor de texto da Microsoft, ele tem várias versões, né? É o chamado pacote do Office da Microsoft. A versão atual hoje é a Microsoft 365, que derrubou uma série de outros sistemas, né? De outros editores de outros pacotes. Porque ele é muito mais amplo. Tanto que nós temos nele o Teams. Ele como se ele fosse um hiperlink, ele faz hiperlink. Agora há pouco, por exemplo, vocês terem uma noção, eu utilizo o PowerPoint, né? No Microsoft. E aí, tava lá a opção gravar. Eu gravo as minhas aulas direto nesse PowerPoint. Mas lá tem a opção de você gravar no Teams. Então, a Microsoft 365, essa versão do Office, ela te possibilita gravar direto no Teams, que é uma plataforma. Então, assim, gente, tá aí a ferramenta para a gente explorar. Mas aí, desde, acho que 1993, nós temos o Office, que é um editor de texto, que é um pacote com editor de texto, planilha, Excel, planilha do Excel, o PowerPoint, tinha antes também, tem o Paint, tinha um outro também que agora não existe mais, esqueci o nome, CorelDRAW e outros, né? Deixa eu só colocar para silenciar aqui no celular. Bom, então, o editor, ele vai tendo, o Office, ele vai tendo versões.
né? Desde 93 para cá, 93, aí vai de 93 a 2003, aí vem 2007, por aí vai. Eu utilizo, o meu é da 2010, o meu é 2010. Acho que foi conversando com a Michelle, eu não me lembro agora quem falou comigo. Professora, o meu é o Windows 7. Eu não me lembro se ela falou Windows 7 ou o Windows 2017, não sei. Mas eu acho que foi 2007. E aí eu busquei aqui para vocês, para colocar esses dois como exemplo, certo? Pretendo ainda fazer uma gravação de tela utilizando o Windows, o Word e o PowerPoint. Mas essa aula é só para explicar isso para vocês, que existem várias versões de editor de texto da Microsoft, como existem dos outros sistemas operacionais. E que o novo, o mais atual, que entrou este ano, em 2023, é o Microsoft 365, uma versão a mais recente. Embora eu ainda não utilize, tá, gente? Eu estou utilizando o 2010. Lá no Windows 7, o Word é chamado de WordPad. Usei ele várias vezes, né? Mas aí a gente compra o computador novo, já vem com um novo pacote do Office instalado. Lembrando que o pacote do Office é pago. Ele vem um período de cortesia para você, você utiliza e depois de um tempo você precisa pagar pela licença, porque você tem que pagar pela licença de uso. Então, acontece de você ter um tempo, acabou, sumiu, apagou, está tudo escuro, é porque você tem que comprar a licença, pagar pela licença. E aí, tem gente que não quer pagar, vai e utiliza um programa pirata. Depois não reclama, né? Eu mesmo acabei fazendo isso que me ensinaram, mas não é a mesma coisa. A ferramenta. É por isso que às vezes vocês mandam um trabalho, tem gente que manda um trabalho porque está usando um programa pirata. E aí, quando a gente abre de um Word para o outro, você manda o documento em Word. Quando abre um outro Word, o documento é todo desconfigurado. Porque também, de uma versão para outra é diferente. Eu não sei qual é a versão que você utiliza na sua casa. E aí você manda para o meu, desconfigura totalmente. Eu não consigo abrir, professora. Vou morrer. Não, ninguém morre. Ninguém morre por causa de um Word. Salve em PDF. Simples assim. Então, não se preocupem, são versões. Lá no 2007, né, que é um programa padrão do sistema operacional Microsoft, para edição de textos, é um programa com uma faixa de opções que exibe abertamente as ferramentas e outras opções de formatação inseridas, como marcadores, quebra de linha, inserção de imagens, zoom, que faz dele, não é do dele não, é dele, uma ferramenta mais eficiente das versões anteriores. E observem que está aqui, ó, aqui tem uma imagem de uma página em branco, que foi o que eu expliquei para o Carlos. É um documento, essa página em branco é um documento, é uma folha em branco que você recebe, que está ali sendo apresentada para você. A parte de cima, essa parte são onde ficam as ferramentas. Eu mostrei isso para Carlos, foi lá, vai em fonte, vai em página, e ali você vai configurando o seu documento. Quando você clica, já aparece ali o cursor te orientando onde você deve começar a escrever. Esse cursor, essa coisinha aqui pequenininha que você quase não observa, mas é ali mostrando, opa, estou aqui, vem digitar. Então, é só você começar a digitar, que você recebe um documento em branco e você digita ali o que você quiser, o que for solicitado, o que for preciso. Feito isso, você precisa formatar. E para formatar, você vai usar essas ferramentas aqui de cima, nessa parte posterior ao documento em branco. Beleza? E aí a gente precisa entender da formatação, como formatar, alinhando a fonte, para quem não sabe, letra, o tamanho dessa letra, dessa fonte, se ela vai estar em negrito, em caixa alta,
escolher a fonte, se vai ser Times, se vai ser Arial, se vai ser Century, se vai ser Calibre, né? Normalmente utilizamos a Arial e a Times nos documentos. A formatação ela tem que ser orientada para que você faça, porque todo documento tem uma formatação. Os documentos técnicos têm uma formatação. Bom, para o alinhamento do texto, aqui está explicando, você vai selecionar o parágrafo. Como é que eu seleciono? Você clica no parágrafo. Às vezes, hoje está tão fácil que é só você dar 2 cliques. Pô. Aí você já seleciona. Se não, você clica na primeira letra e arrasta com o mouse. O que é arrastar? Clicou e sai arrastando até a página, até o final. E aí você vai estar selecionando para você fazer a tua formatação. Aqui está explicando tudo, não vou fazer essas explicações, tem aí o desenho. Vamos adiante. Aí você quer imprimir um documento. Lembrando que toda vez que você salva um documento, que você digita um documento, você precisa salvar. Para salvar, você vai lá em menu, arquivo, criar uma identificação para essa pasta. Você vai criar uma pasta, criar uma identificação para essa pasta, salvar ou na tua área de trabalho ou numa pasta que você já tenha criado nela, ou mesmo na nuvem, que é utilizando o Google Drive. Bom, caso queira imprimir o documento, acesse o guia WordPad e clique em imprimir. Gente, eu vou falar para vocês, toda vez que vem uma versão, eu já esqueço completamente como que era essa versão anterior. Mas aqui tem um desenho, né, para vocês mostrarem. Vai em arquivo, novo, criar pasta, aqui ó, pasta, e aí você tá, aí só não esquecendo de nomear a pasta, pelo amor de Deus. Coloca lá, pasta Zezinho, pasta Mariazinha, se você quiser, do meu cachorrinho. Durante a manipulação das pastas ou dos arquivos, principalmente no processo mover, pode acontecer de perder. Gente, isso acontece muito. Você perde aquilo que você... Ai, meu Deus, eu esqueci, apaguei. Mas você não está perdendo nada. Você vai lá na busca que você encontra. Você vai localizar aonde está esse documento que você digitou. Sem querer, a gente acaba fechando, né? Mas ela está em algum lugar. E aí o Windows te oferece uma ferramenta para pesquisar e localizar as pastas. Aí você vai clicar aqui em cima, conforme mostra o desenho, aqui ó, no canto superior direito, e você vai ver escrito localizar. Localizar. E aí você vai digitar, quando clicar, vai digitar, né, alguma palavra do documento que você lembre e você vai localizar. Então, ele vai abrir uma lista de documentos recentes que você tenha feito. Vai aparecer, isso é tranquilo. Então, aprender a mexer nessas ferramentas é essencial. Gente, faz tanto tempo que eu não vejo essa paginazinha, né? Isso aqui é o Windows 17. O atual está tão diferente. Para excluir uma pasta ou arquivo, você vai selecionar o item e pressionar a tela Delete. Deletar, aí aparece essa janelinha aqui para você, que vai você deletar. Deletar você apagar de vez, tá bom? Para recuperar uma pasta ou arquivo que tenha sido excluído de disco, você vai lá na lixeira. Aí quando eu deleto, Cláudia, vai para onde? Vai para o céu? Não, vai para a lixeira. Então, lá na lixeira, aqui no Windows 7, tá? Tá mostrando ali. Você vai clicar, vai procurar aqui quando você clica aqui na busca, né? Os arquivos, aparece no menu, aparece para você lixeira. Aí você vai lá na lixeira e encontra a pasta que você deletou. Quando você não encontra, quando você não joga na lixeira, está em outro lugar. Né? Então, você precisa localizar. Após digitar, é necessário formatar um texto. Olha o que eu falei lá, né? Eu digitei e aí eu preciso formatar o texto. Preciso lembrar que para formatar eu tenho que considerar
A fonte. O que é a fonte, Cláudia? É a letra desse texto que vocês. Que de repente você digitou com uma letra que não era a letra padrão, não era a letra solicitada, ou não era a fonte. Vamos nos acostumar a falar fonte. Não era a fonte solicitada. Geralmente é Arial ou Times New Roman. E aí você pode formatar selecionando o texto, vai lá na partezinha de cima que está escrito fonte e escolhe naquela lista a fonte necessária, né? A fonte a fonte padrão. Também tem o tamanho da fonte. Outra coisa que a gente faz, né, no texto é alinhá-lo. É fácil fazer isso lá na parte de parágrafo. Isso eu vou explicar no vídeo para vocês como é que a gente faz isso. Mas isso aqui, por enquanto, é a parte teórica que é necessária. Aí geralmente a gente utiliza a tecla Shift no teclado, tem o Ctrl. O Ctrl é o que lá no seu teclado está CTRT, é o Ctrl. A tecla a setinha é o Shift, em alguns computadores ainda é Shift, mas é a setinha para cima. Bom, aqui está mostrando para vocês algumas informações, né? Caso eu queira selecionar a frase de uma vez, basta utilizar a tecla. Aqui são os comandos, né, que nós utilizamos, mas a gente faz isso manualmente, utilizando o botão do mouse do lado direito. Eu seleciono sempre clicando no mouse do lado direito. Bom, a tecla direita. Após selecionar o texto, acesse a guia, Home, grupo, fonte, clique sobre o botão desejado, família de fontes, aquela lista de fontes, tamanho da fonte, cor do texto, negrito, se o texto vai estar em negrito, se vai estar em itálico, se vai estar sublinhado, e a cor de real. Isso aqui tudo você faz no seu, lá no seu Office. Agora vamos falar um pouquinho do Windows 10. O que mudou? O layout é diferente, eles são as ferramentas são as mesmas, né? Você vai utilizar as mesmas ferramentas nessa barra de ferramentas. Aqui em cima é chamado de barra de ferramentas, o documento continua aqui. Vejam que no layout é azul. Nessa versão localizada, você vai clicar no botão, dê um clique no botão localizado na barra de tarefas. Posicione a seta do mouse sobre todos os programas. Quando o Word é aberto, aparece um documento novo com botões, guias, faixas, opções e outras ferramentas úteis que você poderá utilizar para desenvolver o seu texto. Mesma coisa do outro, com algumas novas estruturas. Aí, me mostra lá, né, várias letras, né, que eu tenho que identificar. Por exemplo, lá na letra A, eu não tenho como voltar aqui, tá, gente? Que na gravação o vídeo vai direto. A página é passada e eu vou gravando por página. Na letra A aqui, por exemplo, nós temos a barra de títulos. Mostra o nome do aplicativo de documento. Na letra B, são os botões de comando. Na letra C, a barra de ferramentas. Na letra D, guia ou abas. Faixa de opções. F, régua e por aí vai. Então, é só você observar no material que eu deixei disponibilizado desde semana passada. E aí vocês vão identificando essas informações. Bom, digitando um texto. Você vai digitar um texto qualquer, até para aqueles que são mais preguiçosos, você vai lá no Cole e copia, que eu costumo ver muita gente colando e copiando. E aí você pode colar e copiar sim, desde que você altere o seu texto, não seja preguiçoso. Faça algumas alterações. Não. Eu estou com preguiça. Normalmente o aluno Nós temos preguiça. O povo brasileiro é o povo mais preguiçoso para ler, é o povo mais preguiçoso para escrever, é o povo mais preguiçoso para pesquisar.
Quando me lembro quando eu fiz a minha... Eu sou formada por 2 universidades públicas, né? Eu tenho a minha graduação numa universidade estadual e a minha pós numa universidade federal. E faço vários cursos por universidades públicas, não sou muito de particular, não, embora já tenha feito. Mas porque você deu sorte? Não, é porque é questão cultural mesmo. É mais fácil pagar, sim, é mais fácil pagar, mas se você puder fazer de graça, é melhor. Então, eu utilizo o meu intelecto para não ter que pagar nada. Mas eu não tenho tempo. Sempre tem tempo. Arruma um jeito que a gente sempre tem. E tem cursos de graça, gente, gratuitos, que você pode fazer. A gente tem que aproveitar o que o Estado nos devolve a partir dos nossos impostos. Não custa tentar. E aí a gente não fica enchendo essas instituições particulares de dinheiro, as burras dessas universidades particulares, desses institutos aí, enchendo as burras deles. Vamos tentar um público, tem várias páginas, tem vários cursos na página do MEC. Pesquisa lá, cursos gratuitos, para de ficar pagando, utilizar as ferramentas, vamos utilizar a internet para pesquisar e ver cursos gratuitos, que isso te facilita. Pelo menos, se você não passar, no menos você não pagou nada. Bom, depois que você digitar o texto, eu já te falei que você tem que formatar, é um recurso de diagramação, você tem algumas combinações de teclas que você faz para sintetizar, tipo Ctrl+C, Ctrl+V. A gente tem que, por exemplo, Ctrl+ e a seta para cima, que é para posicionar o cursor no parágrafo. Isso a gente utiliza muito no Linux também, né? Essa linguagem de comandos através de teclas. Né? Tem o Ctrl mais a seta para cima, Ctrl mais a seta para baixo, o Ctrl mais a seta para o lado esquerdo, para o lado direito, Ctrl mais o Home, Ctrl mais o End, e por aí vai. E esses recursos, eles são úteis para edição de documentos. Às vezes você está com um mouse ruim ou está sem mouse, e esses comandos, eles te ajudam. Por exemplo, eu preciso imprimir, eu costumo fazer isso direto. Estou sem mouse, quero imprimir um documento. Eu boto Ctrl junto, as 2 teclas junto, meus 2 dedinhos ao mesmo tempo. Ctrl P. Quando eu faço isso, eu abro a aba que me encaminha para impressora. Então, esses comandos são recursos que você pode utilizar sem usar o mouse, né? Por exemplo, para você desfazer um trabalho, Ctrl mais Z. Para você refazer, Ctrl mais R. Por aí, e tem outras aqui opções. Para você recortar, Ctrl mais X. Para você copiar, Ctrl C. E para colar, Ctrl V. Olha, qualquer criança hoje está fazendo Ctrl C, Ctrl V. Qualquer pessoa com um cérebro mais preguiçoso. Para localizar o Ctrl L para substituir o Ctrl U. Então, são recursos que você pode utilizar. Até falei com relação ao trabalho. Cláudia, eu posso pegar um texto da internet, Ctrl C, Ctrl V? Pode, desde que você o formate. Quando nós estamos digitando e sai uma palavra errada, por exemplo, eu escrevi ensino com C. Aí lá, quando você digita lá no Office, aparece uma linha vermelha embaixo da palavra. Está te dizendo que alguma coisa está errada. Isso acontece porque a própria gramática do Office está denunciando, está dizendo a você, está sinalizando que ou essa palavra está escrita de forma incorreta ou ela não pertence à língua portuguesa. Isso acontece muito com os termos, também os termos de outros idiomas, né? Mas não sendo isso, verifica primeiro se alguma palavra, alguma letra que você deixou de colocar, suprimiu ou acrescentou, enfim. Mas ele te dá a opção
de fazer a correção automaticamente. É só clicar sobre a palavra com o botão direito, né, aqui no mouse, que ela vai abrir para você a escrita correta. Formatação de fonte e parágrafo, já expliquei sobre isso. Você vai formatar a fonte, olha aqui, essa aqui é a barra de ferramentas. Né? Dentro das caixas de diálogo, você encontra mais comandos do que os que estão sendo exibidos. Alguns não aparecem, você tem que clicar, e aí você vai formatando, olha aqui, ó, onde está escrito fonte, aqui é a fonte, é o que eu expliquei lá. Aqui, na primeira caixa de diálogo, nós temos a fonte, segunda parágrafo, terceiro titia não enxerga. Mas a gente utiliza mais aqui de fonte e de parágrafo. Que mais? Aqui, ó, tá até pequenininho para você ver. Tá aqui e aqui fazendo um recorte, tá aqui a de fonte. Aí você clica, se você quer em negrito, ou você usa um comando Ctrl mais o N, ou você vem aqui, puxa na setinha, que você vai conseguir ver a seleção de fontes e escolher. Para você acessar uma caixa de diálogo, vai aproximar o ponteiro do mouse da seta diagonal encontrada no canto inferior. Olha aqui, ó. Tem que sempre clicar na setinha. E aí te dá as opções. Vai aparecer as opções e você clica na opção que você quer. Formatação de fonte pelos botões de comando da faixa de opções, né? Quando aparece essa caixa pequenininha, essa caixa de diálogo pequenininha. Né? Às vezes você está clicando e ela aparece para você. Ali já está indicando que você tem que fazer. Você reparou, quando você está digitando um parágrafo, aparece essa caixa de diálogo para você pequenininha? É porque já está dizendo, ó, tem que corrigir isso, tem que formatar isso aí. Então, o Windows 2010, ele já veio mais para te trazer praticidade. Eu ainda não posso falar do 365, que eu quase não utilizo, né? Ainda estou descobrindo ele. Para formatar, em 2010 nós tivemos outras versões, né, gente? 2015 eu acho que eu utilizei muito pouco. 2015 a 2017 eu utilizei muito pouco. Formatar parágrafos, a gente precisa entender também que todo parágrafo é formatado. Isso a gente aprende, inclusive, quando está sendo alfabetizado. Que a página, a folha do nosso caderno tem as margens, que a gente precisa fazer dar um distanciamento na primeira linha do parágrafo, quando a gente está escrevendo um texto. E aqui não é diferente. Nós, por exemplo, temos algumas teclas, né? Vai fazer à esquerda, ou para você alinhar o texto à esquerda, ou centralizado, ou à direita, ou ele justificado. O que é o justificado? É quando o texto fica certinho entre uma margem e outra. Se ele ficar à esquerda, é porque o texto vai ficar todo à esquerda. Se você clicar em à direita, ele vai ficar todo à direita. Centralizado a gente utiliza para títulos. E aí, geralmente, centralizamos o título. Ou uma imagem mesmo. A gente clica numa imagem, quando você clica, aparece lá, né, como é que fala? As laterais dela, que você vai poder só clicar em centralizar, que ela vai para o meio da página. Formado um parágrafo pela caixa de diálogo também, aqui, ó, de novo, essa opção. Ó, você está digitando, aparece essa caixa de diálogo pequenininha. Você vai utilizar lá os guias de recurso, alinhamento, esquerda, direita, especial. O especial. Essa opção permite selecionar o tipo de recurso que desejamos aplicar. Barará, que é nenhum primeira linha deslocamentos. Configuração de página. Ao criarmos um documento, é importante que a mancha seja de tamanho adequado e este bem posicionado. Mancha é o nome dado ao espaço ocupado pelo texto na folha do papel. Nem conhecia esse termo aí.
Os parâmetros que normalmente controlam o tamanho e o posicionamento do texto no papel estão associados à margem. Na verdade, configurar uma página é organizar, né? Organizar um documento. Porque um documento não pode ser feito de qualquer jeito. A forma, vamos deixar desse jeito que está e vamos mandar. E às vezes a gente recebe alguns trabalhos de qualquer jeito, e muitas vezes nós até não fazemos de vocês, não cobramos de vocês, mas é necessário que a gente aprenda a utilizar essas ferramentas. Por exemplo, aqui, nessa caixa de diálogo, aparece o quê? O documento em retrato é aquele na vertical, e o paisagem é o que está na horizontal. Aqui está falando quanto ao recuo, né? Quando você vai alinhar. Aqui é das margens, aqui está falando sobre as margens, né? Qual é o quanto de espaçamento tem que ter lá, centímetros, né? Lá na parte superior, na parte inferior, nas laterais esquerda e direita. Então, essa aqui é a caixa que vai te orientar quanto aos parâmetros das margens. Agora vamos falar do PowerPoint, que é uma das ferramentas que eu mais utilizo para as minhas aulas, embora a gente hoje tenha, não precisamos mais utilizar o PowerPoint aqui do pacote Office, eu posso ir direto no Canvas. E aí, gente, até me lembrei aqui de uma coisa, que é com a inteligência artificial, a gente tem conversado muito aqui, eu e meu filho, meu sobrinho e meus sobrinhos fazem programação de computadores, embora eu aqui evite estar pedindo favores a eles. É muito chato, porque é velho, ninguém gosta de ensinar velho, ninguém gosta de ajudar velho. Eu já sou uma velha, eu tenho que aprender a mexer e não ficar dependendo de ninguém. Você não precisa mais usar o PowerPoint aqui, você vai direto no Canvas e digita seu texto. Outra ideia é que você vai lá no site GPT, que a inteligência artificial ela veio para facilitar a sua vida. Como tem gente utilizando para o caminho errado, para coisas erradas. Mas lá no chat GPT, por exemplo, eu quero preparar uma aula. Ainda não fiz isso não, mas qualquer dia eu vou fazer. Aí você joga o tema e te dá uma aula pronta. Ele vai selecionar ou o Canvas, ou o PowerPoint, ele vai fazer, você deu o tema, ele vai pesquisar, ele vai organizar a fonte, ele vai organizar, fazer a formatação, vai desenvolver o texto. Na verdade, essa inteligência artificial, ela faz um cola e copia e ajusta o seu texto. Prepara a sua aula. É assim. Nós temos hoje programas para tudo. Para o arquiteto, que vai desenhar uma planta. Para o médico, que vai fazer um laudo, um receituário. Temos tudo na internet. Há tutoriais no YouTube para te explicar. Então, a tecnologia permitiu, através da inteligência artificial, que você que você crie programas, documentos, que você aprenda a lidar com essas ferramentas computacionais. Então, hoje, quanto mais você buscar um conhecimento sobre isso, sair da fase da caverna, melhor para você sair. Eu vou falar para vocês sem nenhuma vergonha. Eu fui servente, fui merendeira, trabalhei na rua e comecei a fazer meu curso normal. Na época eu era merendeira e também vendia na rua ajudando meu marido. E nunca tive vergonha, né, do meu passado, não tenho vergonha do meu passado. Até se fosse prostituta também não teria vergonha nenhuma. Mas eu sempre busquei melhorar. Então, me perdoem as recatadas e do lar e as perfeitas que vão direto para o céu, mas eu nunca tive essa pretensão de ser perfeita. Eu aprendi pelos caminhos não muito, os que não são politicamente corretos, e hoje, graças a Deus,
usando a minha inteligência para ganhar dinheiro, eu faço muito trabalho para pessoas de várias áreas. Eu estudo para pessoas de várias áreas. Então, aquela merendeirinha lá atrás, aquela servente lá atrás, tem uma inteligência que foi desenvolvida. E me lembrando de uma diretora que virou para mim e perguntou assim: de que Google você tira o seu texto? Falei: bom, eu tiro da minha cabeça. E aprendi que eu não preciso sentar no colo de um vereador para ter um cargo. Então, me chamem do que quiser, mas não me chamem de burra, porque isso eu não sou. E eu me faço e eu me forjo dentro das instituições onde eu trabalho, das experiências que eu vivencio, conhecendo as pessoas que eu conheço, eu me forjo para ser melhor. E eu falo a vocês, não é conta bancária nem títulos que faz uma pessoa, que forma um profissional. É o seu caráter, é a sua essência. Então, aqueles que acham que podem pisar na gente, I'm sorry, baby. Tem a lei do retorno. Vamos adiante falando de PowerPoint. Bom, recado dado, eu venho aqui falar um pouquinho do PowerPoint, que é a ferramenta que eu mais utilizo. Falei para vocês que a gente utiliza o Microsoft, né? Mas a gente não precisa basicamente criar hoje uma apresentação, né? Que esse PowerPoint ele serve para você fazer apresentações. É uma das ferramentas que tem no Office, né? Que você utiliza para digitar seu texto, colocar imagens, colocar vídeos. Então, ele te dá uma gama de opções que você pode criar para apresentar o seu trabalho. Por exemplo, eu até sugeri que se vocês quiserem fazer a pesquisa de vocês, né, no PowerPoint, pode fazer, tranquilo. Ali tem uma página em branco, lá você vai criar o seu layout, com imagens. Hoje, nesse Windows 10, né, e nos outros Windows, quando você clica em novo, te dá várias opções de modelo, vários modelos que você pode utilizar. Então, é um tipo de aplicativo, né, de programa, que possibilita de você trabalhar. Só a única diferença dele, uma diferença dele para o Word, é que ele está sempre na horizontal, né? Ele é horizontal, não é um documento na vertical, ele está na horizontal. E outra coisa, não cabe ali muito texto, porque quanto maior o texto, o parágrafo, as letras vão ficando miúdas. Então, você precisa. Tem espaçamento também, tem recuo, tem o alinhamento, tem a fonte, o tamanho da fonte, as cores, os modelos da fonte. Mas você precisa fazer o seu trabalho reduzindo o número, a quantidade de frases. E nós temos, por exemplo, abre-se uma caixa para você digitar o seu título, embaixo aqui um subtítulo, e tem a parte do quanto, se você clicar, abre lá em branco, você possibilita que você digite o seu texto e o formate, né? Sem o título, por exemplo. Você deu continuidade lá, coloca a sua imagem, pode colocar um texto e imagem junto. Você pode abrir um que você coloca só um vídeo. Enfim, é um dispositivo legal, um programa, um aplicativo bacana. Eu trabalho bastante. Agora eu vou passar a utilizar o Canvas e o Geniali, que também é uma. O Geniali é um outro programa, tipo o Canvas. A diferença é que o Geniali é pago, né? Tem ele na versão em português. Aí você pode sim, igual o Canvas, ele é basicamente igual o Canvas, gente. Por quê? Porque no Canvas você tem a opção de baixar e tem a opção de salvar o link.
você quando salva o documento, você tem a opção de enviar o link do seu trabalho, para que você não baixe isso, para que não fique mais um arquivo lá, mais uma pasta lá, um documento na sua pasta. Porque às vezes seu computador vai ficando cheio, né? A memória às vezes não comporta tanta coisa. E aí você tem a opção de, tanto no Geniali quanto no Canvas, salvar o documento, ele vai te dar um link e você envia o link e não precisa mandar. Por quê? Mandar, baixar o documento e enviar. Porque a pessoa que clicar nesse link vai automaticamente abri-lo e ver o seu trabalho. Uma das coisas que eu não ensinei, até porque, conforme eu falei, é curto demais, é muito curto, então o módulo é o sintético, o mais sintético possível. Bom, para inserir figuras, eu já falei que você pode inserir figuras, né? Inserir imagens, aqui mostra, onde você vai clicar lá em iniciar imagem, vai escolher a figura e vai clicar em abrir, ela já aparece aqui nesse slide, nesse documento que está aqui em branco. Eu vou tentar fazer isso numa aula prática para vocês virem, né? Aplicando uma estrutura, além do... Você pode inserir uma fotografia, você pode escolher um tema, outra coisa, você vai criar animações, né? Vou mostrar como faz isso com um gravador de tela. Bom, o que mais que a gente aprende aqui no PowerPoint? Ah, você pode criar efeitos, colocar músicas, colocar sons, um hiperlink. Isso tudo está nessa barra de ferramentas aqui, ó, acima dele. Pode criar o efeito que você quiser, clicar em transições, verificar as possibilidades, escolher o clica, aplicar a todos. Vai ser só naquele slide, certo? Aí fica seu critério. A opção hiperlink pode ser utilizada quando você deseja trabalhar na sua apresentação. Criando um slide principal, utilizando essa opção, você pode apresentar uma explicação no slide sempre e retomar a ele como se fosse a sua tela de apoio. Quando você clica aqui, aparece o hiperlink lá. O que é um hiperlink, pessoal? Hiperlink são aquela frasezinha que, na verdade, é um endereço eletrônico. Que você clicou no hiperlink, a pessoa que clicar naquele vai abrir uma página. É um caminho para uma página online, certo? É aquilo que eu te falei, que eu falei para vocês mandarem o trabalho, pode mandar o trabalho, salvar na nuvem e mandar o link que a gente abre, né? Como eu faço nas aulas que eu gravo, eu utilizo o meu canal do YouTube. Utilizando o meu canal, eu salvo o documento, eu crio o documento, salvo na minha área de trabalho, lá nas pastas, na pasta que eu tenho, e depois eu envio para o YouTube. Então, lá no meu canal já serve para isso mesmo, que eu já utilizo já há algum tempo nos cursos de formação. Pretendo até criar depois, né, quando eu voltar a dar aula, utilizar outros conteúdos. Já me disseram isso várias vezes. Ai, Cláudia, cria uma página só para os seus conteúdos. Eu, por enquanto, estou usando conteúdos para o curso, como eu usava no GHF. Eu estou usando aqui no CCJP, mas tenho intenção, sei lá, não sei se sou boa para isso, não. Nunca tive... Eu, na verdade, o que eu gosto é de debater, de participar de palestras, essas coisas assim, dialogar com pessoas que têm um certo nível de conhecimento. E aqui eu acho muito... eu falando, não tem aquela interação. Eu gostava muito das aulas lá no GLF durante a pandemia, onde a gente marcava a aula, ela era síncrona, e eu abria lá no YouTube, no meu canal do YouTube. A pandemia, por um lado, né, houve muito sofrimento e tal, mas como a vida precisava continuar, a gente teve que aprender a utilizar esse recurso. Eu aprendi a usar o YouTube, minhas alunas entravam, e ali a gente conversava, era uma aula interativa como eu gosto.
essa aula onde só eu falando, né? Esse monólogo, ele é chato, e eu não sei se o aluno está tendo acesso. Quer dizer, até sei pelo número de acessos que é feito lá no vídeo, mas eu não sei se são realmente os alunos, não tem como eu saber, porque não mostra o endereço de quem acessou. Bom, e a apresentação de slides, quando você termina, você vai lá no modo de apresentação, aqui no 2010 é assim. Esse que eu estou utilizando já é diferente. Acho que o meu não é o 2010, não, o meu é outro, que não é assim. Aí você clica lá em apresentação, vai abrir a tela grandona, e aí você vai apresentando com um cursor ou com um cliquezinho, você vai abrindo as páginas, né, esses slides aí. E é isso, pessoal. E agora eu vou tentar fazer uma gravação de tela, mostrando como fazer um texto, conforme eu mostrei para o Carlos, tanto no Word quanto no PowerPoint, né? Ensinando o alinhamento, bem básico, né? A formatação, né? E como enviar, beleza? Então, até a nossa próxima e última aula desse módulo.